certo? Boa noite a todos e a todas, certo? A Academia Paraense de Cultura e Ciências e Letras tem assim a honra, certo? Pela presença de vocês, por um momento tão importante a gente falar sobre o ícone Amaro Matias e também a gente vai falar sobre Alfredo Pinto, que é o patrono da cadeira número 2, né? Que o fundador, Amaro Matias, certo? Foi o primeiro e eu tive assim a honra e a responsabilidade de dar sequência. Para mim foi um outro grande presente, tá certo? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para Edivalda Leite para falar sobre a série de fundadores da nossa academia. Pois é, boa noite, é um prazer receber vocês num encontro de muita significação para nós, que iniciamos esse projeto no início do ano, com a intenção especificamente de resgatar não apenas a questão da fundação da Academia de Letras, mas também, ao mesmo tempo, fazer com que, através deste objetivo, se resgatasse também um pouco da nossa cultura local, da nossa produção literária. Acredito que entre vocês já devem ter também observado que às vezes a gente cita um fato ou mesmo o nome de um autor aqui do nosso município e algumas pessoas até se surpreendem, dizem assim, eu nunca ouvi falar e houve isso aqui em Caruaru. Aí as pessoas, eu vou dar um exemplo, eu outro dia estava dizendo, não, Josué de Castro esteve aqui em Caruaru e a pessoa ficou duvidando. Eu disse, eu vi isso, eu tenho isso, pesquisa registrada, e breve será publicado. Então, por que essas coisas acontecem? Porque, às vezes, a gente tem, talvez até por modéstia, tal como aconteceu para a história da criação, aqui que eu vou já dizer um pouco sobre essa. Aí a gente diz, não, para que dizer isso? Se alguém vai querer saber, não é? Eu assim, será que alguém vai querer saber dessas coisas? E com isso, a história de um município, a história de um povo, a cultura de uma geração termina caindo no descaso, não é verdade? E até no desuso, no sentido de uma produção que seja materializada. Então, veja, quando aconteceu o movimento aqui em Caruaru para fazer essa Academia de Letras, houve também essa reticência. Por que houve? Nós estávamos vivendo um momento muito difícil da história do país. Nós estávamos terminando os anos 70, que foi toda aquela campanha em prol da derrubada da ditadura, mas que demorou, que vai até 85. Aí eu, pelo menos, atribuo também a isso, essa reticência das pessoas. Mas um grupo de intelectuais daqui, do município, acharam por bem ficar como que, assim, a gente participa ou não. Isso é o entendimento que eu faço. É o entendimento que eu faço quanto a isso. E muitas dessas pessoas ainda estão entre nós, né? Como o Onildo Almeida, como o Carlos Toscano, que aí sabe um pouco disso tudo. E o que acontece? Acontece que naquele momento era preciso pensar bem quando se fala em associação, porque a associação é também um sinônimo de sindicalização, de agrupamento, de formar coletivos. Naquele momento em que havia pessoas no país inteiro pró ou contra ao regime que ora estávamos vivenciando, eu acho que isso, de certa forma, influenciou. Mas nós tivemos uma pessoa assim, de uma importância muito grande, para que a academia realmente se passasse a existir a partir de 1982, que completamos 41 anos esse ano. Foi o professor Aleixo. Ele foi assim, de um zelo tão grande, que saiu como, vamos assim dizer, uma pessoa que está angariando alguma coisa, de porta em porta, principalmente daqueles intelectuais que estavam mais próximos a ele, que eram mais isso, na tentativa de convencer que de fato se fundasse em Caruaru uma Academia de Letras. Até porque, além da grande produção cultural que já existia em Caruaru naquele momento, há 41 anos atrás, nós já tínhamos também uma tradição de organização intelectual. Haja vista que
Em 1882, 100 anos antes da fundação da academia, foi fundado em Caruaru um clube de leitura. E esse clube de leitura ele vai atravessar o século e vai chegar, de acordo com o registro que nós temos, até mais ou menos o final dos anos 20. E, quer dizer, já havia sempre esse interesse do povo de Caruaru se envolver com atividades dessa natureza. Até que, em 1982, se tomou mesmo a coragem, não é? Também o movimento para uma organização política de caráter mais democrático estava em andamento, em crescimento, até que terminou acontecendo, de fato, aconteceu assim a criação da academia. E cá estamos nós. E entre um dos fundadores está nada mais, nada menos do que o homenageado de hoje, que é o professor Amaro Matias. Inclusive, além de ter participado de todo esse histórico, desse pequeno histórico que eu comecei a dizer, ele participou também das reuniões que antecederam, que aconteceram na FAFICA, onde o professor Mário Menezes também participou dela. Era ele, o professor Amaro Matias, a professora Luísa Maciel, né, a artista Luísa Maciel, Walter Andrade e o professor Leite, que é o único dos fundadores que se encontra vivo. Por isso que nós começamos as homenagens por ele, porque também ele está um pouco debilitado, doente, e para poder homenageá-lo ainda em vida. Então, o papel que o professor Amaro Matias exerceu no momento da criação foi de uma importância tamanha. Inclusive, foi ele que fez o nosso primeiro estatuto, cujos fundamentos permanecem ainda hoje, apesar de ter sofrido várias mudanças e alterações até hoje. Eu não vou adentrar nas qualidades do professor Amaro Matias, porque isso vai caber ao filho dele, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer ele, foi professor de um de meus irmãos, e sempre, como eu era aluna, sempre era comum o professor Amaro Matias estar nos eventos das escolas, e que eu tive o prazer também de ouvi-lo. Boa noite a todas e a todos. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Mais uma homenagem nessa nobre casa ao professor Amaro Matias, meu pai. E vamos conversar um pouquinho de uma maneira simplificada sobre o trabalho, porque muitos aqui conhecem esse trabalho. O professor Alexandre fez um trabalho há algum tempo atrás muito bom e com autoridade para falar sobre o assunto. Mas eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, agradecer as palavras da professora Edivalda, falando sobre esse trabalho e levantando algumas questões muito interessantes, como a cultura, a necessidade da gente divulgar as coisas que aí estão para a afirmação da nossa cultura, particularmente no Nordeste, mas ainda de Caruaru. Então é muito importante para que não aconteça as pessoas sem saber sequer o que são esses representantes, esses intelectuais, professores, compositores, cantores, artistas de todo tipo que aqui estão. Então eu gostaria de enfatizar esse trabalho, cumprimentar todos os acadêmicos novamente, acadêmicas aqui presentes, e os colegas senaianos que aqui estão, Cristina Barbosa, Edson Simões, e que alcançamos juntos algumas metas, fizemos alguns trabalhos que eu consideraria importantes, desafiadores e que engrandeceram a nossa vida. Então, também muito obrigado pela presença. Bom, meu pai, resumindo aqui um pouquinho, eu gostaria de iniciar só com um ponto, que é o ponto do autodidatismo dele, como ele começou a sua carreira. Ele em casa, ele era o pai, era o provedor, mas sempre o professor, desde o primeiro momento, né? Então ele sempre marcou a presença dele em casa, desde o momento em que orientava a gente como pegar no garfo, na faca, quem é que fica do lado direito, no lado esquerdo, não ir para a mesa com a camisa
aberta, sem camisa, nem pensar. Então tinha as regras, não botar o cotovelo na mesa, era 24 horas. Né? Então, por isso você fica com essa gravação assim, voltando a cada momento, né? E tamanha distância que está o tempo de hoje em relação às etiquetas, em relação aos costumes, etc. Né? Então isso era no dia a dia. Esse autodidatismo dele, que é a primeira marca, começa quando ele vai fazer o catecismo para fazer a primeira comunhão. Em Água Preta, ele é um caruaruense, nascido em Água Preta. Ou é um aguapretano adotado por Caruaru, e Caruaru ele adotou sistematicamente. Na cabeça dele, Caruaru é Caruaru, é a terra dele. Tem um diploma, tem o certificado correto de cidadão de Caruaru, mas não era só isso. Caruaru esteve o tempo todo no coração dele. Então esse didatismo, o autodidatismo dele, ele começou quando foi fazer a primeira comunhão em Água Preta, e o padre Francisco, que era um holandês, se eu não me engano o nome dele era Gerhard, e orientou ele de uma certa forma, e em um determinado momento pediu para ele ajudar no catecismo, ajudar o trivial lá, levar o material para o padre ler, não sei o quê. E numa segunda rodada pediu para ele ajudar na aula. Então ele, com 12, 13 anos de idade, começou a ensinar, entre aspas, né, a os colegas para fazer o catecismo. E o padre se empolgou e deu todo o apoio a ele. Então é o início da história dele de acadêmico, o início da dedicação à educação, à cultura, à ciência, começa aí. Porque aí ele, sem saber o que era, ele vira uma espécie de, não só autodidata, mas um filólogo, né? Sempre procurando saber as coisas como era, como não era, por que não era. Então esse é o início que eu gostaria de falar sobre a carreira dele, que permaneceu durante todo o tempo, essa da pesquisa. E por uma coincidência, daqui a pouco a gente vai ver ali na tela, talvez não por coincidência, quando ele começou a trabalhar, ele se aposentou aqui em Caruaru, no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que era fundamentalmente em cima de pesquisas. Então reforçou a ideia e o cérebro dele. Bom, então vamos voltar agora. Vamos passar agora. Essa aí é a árvore genealógica, né, da família. Maria Macena, que era professora, irmã dele, também tem um colégio em Água Preta com o nome dele, e tem um colégio com o nome da irmã, Maria José Macena, nós sobrinhos chamamos de Tia Mazé. Então a família toda, Macena e Matias, que se juntaram em um determinado momento, e aí se construiu isso aí na cidade de Água Preta, onde nasceu ele, onde nasceu a esposa, Dona Eulina, onde nasceu Irene, a irmã mais velha, onde nasceu Odete, a segunda irmã, e onde eu nasci também. Os 3 primeiros nasceram em Água Preta. Aí Dona Eulina, está aí junto, casamento, a data, religioso, em 2 de 3 de 42, e o civil 23 de 9 de 51. Foi quando ele fez o concurso para o IBGE, em 49, foi o primeiro emprego dele, vamos dizer assim, formal, concurso público, passou e assumiu em 50. Então, esse modelo dos recenseamentos do IBGE começou em 1950 e foi uma felicidade, não coincidência, ele já estava trabalhando, inclusive na época, e depois aí ele ensinava isso a gente, toda a pesquisa era feita a cavalo ou em cima de um jumentinho, de um jeguezinho, para ir para aqueles sítios, para ir para as usinas e para os engenhos fazer isso. Aí os filhos, que eu citei há pouco tempo, Irene Dulce, trabalhou aqui no Colégio do Caxias, professora, alguns seguiram. Odete Gilda, que trabalhou na época no DEB, quando a presidente era Leila Goraeb, eu acredito que sim, deve ter mudado de nome. Ali o próprio que está falando, aqui Albérico, que trabalha na fazenda, e ele trabalha em Recife, mas mora em Caruaru, fica para lá e para cá porque ele é apaixonado por Caruaru, não viaja para canto nenhum que não seja para Caruaru. E aí vem agora os mais jovens, Iraci, que faleceu, Edna Lúcia, Ivone Célia e a Zilda Luci. Então essa é a família
Infelizmente, nenhuma está dirigindo mais afora a nova, gostariam de estar aqui, mas todo mundo parou, a idade chegou também e com alguma dificuldade. O roteiro dele, por onde é que ele andou, né? Água Preta, já informamos, Rio Formoso, que Tamandaré inclusive pertencia a Rio Formoso, ele foi nomeado para lá, para trabalhar em Rio Formoso, por isso que ele ia para as usinas e engenhos, o forte ainda é da região. Depois para Quipapá, aliás, uma professora, Ivanilda, no começo do ano escreveu uma dissertação de mestrado sobre ele, foi aprovada com louvor na Universidade Federal de Pernambuco. Depois para Joaquim Nabuco, a transferência do IBGE. Depois para Palmares, onde ele foi meu professor de inglês e de ciência. Eu fiz no ginásio municipal Agamenon Magalhães, onde eu fiz o ginásio, e ele, na verdade, acabou sendo meu professor, né? No primeiro e segundo ano de ciências naturais e no terceiro e quarto de inglês. Depois ele foi para Palmares e começou a pesquisar para vir para Caruaru, porque como ele era autodidata, até então ele não tinha formação superior, ele estava ensinando desde os 13, 14 anos de idade, mas em busca de fazer. Ele tinha feito, inclusive, em Maceió, eu era garotinho, acho que tinha 10, 11 anos, o que era o antigo Madureza, que já teve o Mobral, antes do Mobral, aí tinha, hoje é o EJA, né? Aí tinha o chamado artigo 91 e o artigo 99, que fazia parte não era isso? Era isso. Eu estou arriscando muito, super professora e pesquisadora. Então, o artigo 91 e o artigo 99 era quando se fazia intensamente o nível médio, ou o nível ginasial, de hoje, de antigamente, né? Primeiro grau, ou o segundo grau, né? Ele fez em Maceió. Eu lembro muito porque numa das aulas ele me levava para muito canto. Sempre tinha uma relação maior com... É natural, né, que eu era o homenzinho da família, porque tinha 6 mulheres e 2 homens. E por ser mais velho, eu me lembro que fosse hoje, porque ele me levou, era de trem, lá para a faculdade, lá para Maceió, e que eu ganhei um livro de Malbataan, o grande matemático. Nunca saiu da minha cabeça isso, né? Porque depois, quando eu cheguei mostrando para os colegas, todo mundo ficava arrepiado, os pais querendo tomar o livro. Quando foi conseguir isso? Foi lá em Maceió, porque ele estava fazendo o curso e um dos professores era o Malbataan, palestrante, na verdade. Pode passar. Sim, aí ele veio para cá para fazer faculdade, mas pode passar. Você mostra aí o tempo, viu, professor Alexandre? Eu faço um sinalzinho aí, para não alongar muito. Tá? Então, aí a formação básica religiosa, que eu já me coloquei, formação básica também em Alagoas, Maceió, está registrada ali. Formação secundária, aí já foi no ginásio municipal Agamenon Magalhães, já foi formal, no tempo que tinha exame de admissão, que eu estou disfarçado aqui, mas eu sou daquele tempo. Então eu fiz o exame de admissão ao ginásio, né? Que foi onde ele se consagrou, inclusive, na briga contra o racismo. A militância dele, não uma militância convencional, mas uma militância que ele dizia para a gente através do conhecimento. Então, na Zona da Mata havia a separação da aristocracia rural, né? Que já na política lá, Francisco Julião, Gregório Bezerra chamava de aristocracia parasitária e escravocrata, isso eram os opositores, né? Mas aí ele já buscava isso, brigar com o conhecimento. Ele sempre dizia para a gente em casa, né? O conhecimento, ninguém pode tomar tudo seco, casa, carro, o que for. Agora o conhecimento ninguém toma. Então a briga dele era assim com o conhecimento. Já vai depois para a formação superior, a Universidade Federal de Pernambuco, depois continuou na segunda formação superior, e aqui em Caruaru foi FAFICA e a FADICA da época, né? Faculdade de Direito, que ele fez Direito, né? E fez letras no começo, fez vestibular de forma simultânea. Nós chegamos aqui em Caruaru em 1963
E ele já chegou aqui correndo atrás de que é esse vestibular para fazer. Fez os dois, aí depois ele fez Ciências Sociais, depois ele fez Pedagogia e continuou fazendo tudo isso. Fez Direito, e ele inclusive exerceu a profissão de advogado e foi um dos presidentes da OAB Caruaru. Né? Inclusive, houve uma homenagem no ano passado, que foi o centenário dele, da OAB, e todos os presidentes e ex-presidentes. Aí, com destaque, né, para as áreas de atuação dele, o forte foi professor, sempre foi ligado 24 horas na educação e na cultura. Estatístico, ele acabou tendo a formação por conta do IBGE, tinha que fazer um curso, que era aqueles cursos intensivos também, então ele passou a ter o diploma de estatístico, e depois advogado aqui na FADICA, Ciências Sociais, e, à época, escritor e jornalista, porque ele escrevia, ele tinha uma coluna no Jornal do Comércio, desde que papá. E quando chegou aqui, na Vanguarda, um tempo na Vanguarda, então ele escrevia, e na época se concedia um diploma, aí ia para a Secretaria do Trabalho, ou alguma coisa assim, para certificar que aquilo era quem tinha prática, né? Eu fiz radialismo e foi também nesse mesmo sistema, né? Não tinha curso superior de radialismo, tinha de jornalismo. Mas aí o radialismo, você provava que trabalhou 5 anos, 3 anos, aí dependendo da exigência, e mostrava as provas e eles te davam um certificado nesse caso. O filólogo, voltei aqui, poeta, que tem um livro, foi um dos primeiros livros dele, Das Musas de Ontem e de Hoje. Eu não sei se tem aqui na biblioteca, tem, né? Das Musas de Ontem e de Hoje, que é o ramo dele, e aqui registrando a presença do poeta também aí, Manuel, que está aqui conosco, Vitor, e que também foi um aluno dele nesse processo de poesia, né? Então foi o primeiro livro dele, um dos primeiros livros dele, né? Cronista, autor da heráldica. Então ele é autor de muitos símbolos, muitas bandeiras de escolas, de faculdades, de instituições diversas, né? Inclusive é o autor da bandeira de Caruaru, que foi promulgado em decreto de Anastácio Rodrigues, eu acredito que em 1972. De vez em quando eu vou olhar para você, porque eu não estou em tempo de arriscar tanto assim com esses números, não. Deixa eu ver mais. Sim, ele se especializou em oratória. Então, aqui em Caruaru, vários políticos passaram lá, era em casa, que ia para lá para fazer o discurso no comício, para se apresentar. Vários, eu não estou autorizado, não vou citar os nomes, mas todos super conhecidos aqui que iam lá para casa e ficava tardezinha à noite lá, às vezes até tarde, preparar o discurso, falar como deveria falar, como deveria dar ênfase às coisas, não dar ênfase àquilo que você quer chamar a atenção, né? E ele falava muito, por isso que eu estou chamando a atenção. Falem 1 minuto menos do que para que as pessoas fiquem pelo menos com saudade, querendo mais. Se você passar da conta, vai embora, todo mundo se levanta. Então, ele falava isso. Bom, eu acho que já por aí pode passar. Faltou sociólogo. Opa! Sim. Não está assim, é ciências sociais, é sociólogo, porque inclusive depois acabaram tirando o nome, foi questão política, na época inclusive o nome de sociólogo, porque quase todos os sociólogos eram militantes, até pelo conhecimento virava o que hoje se chama de esquerda, né? Eu nem concordo com esse sistema, porque tem marxismo, trotskismo, socialismo, anarquismo, tem um bocado de linhas em relação às ideologias, pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Industrial. Mas aí ele fez Sociologia, Ciências Sociais, que foi o meu primeiro curso aqui na FAFICA, né? Eu sou um aluno da FAFICA. Aliás, Caruaru, parodiando, eu gosto de dizer isso, o poeta Gilberto Gil Baiano, foi quem me deu régua e compasso. Eu rodei por aí um bocado de coisa, mas Caruaru me deu régua e compasso. O que faltar você diz. Sim, aí os hinos, ele fez um trabalho fantástico, né, sobre
Papai. Chamar papai, já estou íntimo, tá vendo? Não é professor Matias, não. Aí, brasões, bandeiras, ele pesquisou, aí dá um toque em relação à família, esse hábito dele de fazer pesquisa, ele esteve fora do país algumas vezes, então mamãe era de origem portuguesa com indígena, inclusive ela tem os olhos puxados, que alguns filhos meus têm os olhos puxadinhos, né? Bem indígena, tipo da Amazônia, né? Tipo Yanomami. E ele foi pesquisar, ele vem direto dos bantos da África, que cobria a África quase toda. Hoje está concentrado os bantos muito mais na região de Angola. Então ele foi atrás para pesquisar, foi para Portugal, aí ia para os museus, ia para os centros, que ele inclusive participou de vários centros históricos, tanto em Portugal, mais especificamente em Portugal, mas ele esteve na Itália, teve alguns amigos, inclusive padre, esteve na Inglaterra também, porque tinha um adido naval que era de Água Preta e da Marinha, e acabou indo para lá e facilitou a ida, ele foi para lá. E ele acabou sendo poliglota, porque ele até estudar o Esperanto, que foi uma língua promovida ou tentado ser criada, uma língua universal por um polonês, eu não vou arriscar dizer o nome de jeito nenhum, e ele, lá em 1800, eu acho que é 87, e papai foi estudar, ele deu aula inclusive de Esperanto, tinha uns livros lá em casa de Esperanto que não vingou, né? Porque aí até a questão da colonização passou a usar os idiomas, né, que usa até hoje, né? Hoje alguns países reclamam do Brasil porque você só vai ter um lockdown. Você pergunta quem falou lockdown, o que é que significa? Diga bem direitinho o que é lockdown. Os países que falam português, eles chamam confinamento e não gostam porque o Brasil, nas regras que tem aí, acaba indo nesse barco. Você não diz, é uma mentira falsa, diz é fake news. Aqui no Nordeste seria mentira da bexiga lixa. Esse era o correto, né? Mas fake news. Aí vai por aí. Quer que tem mais? Bom, acho que já por aí, né? Desculpa atrapalhar, eu falo que estou sendo delicado, mas ele é defensor do Tupi-Guarani, certo? Isso é muito bonito. Eu não preciso nem falar, porque ele está dando a dica, até porque meu nome é Tupi-Guarani. Meu nome significa, aí no Tupi-Guarani nasce. O filho do sentimento, porque os jesuítas, quando fizeram as primeiras traduções, os primeiros dicionários, aí eles completavam, era quase uma frase inteira, cada palavra, né? Porque tinha isso, né? Um som do rio, aí na tradução vinha 3, 4, 5 palavras, né? Então foi bom você falar isso, porque eu segui o roteiro de meu pai, botei o nome de meus filhos indígenas. Minha primogênita, Iraí Bartira, é doce flor, literalmente. Segundo deixa eu ver se eu não me lembrava, Iberê Jandir, rio corrente. Ao terceiro, eu tenho um casal de gêmeos, Iana Maíra. Iana é uma corruptela de Iara, senhora das águas, né? Que os indígenas lá da Amazônia chamavam senhora cristã, como os franceses, inclusive. E o outro é Irandê, o casal de gêmeos é Irandê Porã, é o Cocá, lindo Cocá. Então eu segui o roteiro dele, botando os nomes indígenas, que foi onde ele escreveu muita coisa. Ele acabou se interessando pelos indígenas, em um posicionamento que eu sigo muito correto, que são os donos da terra. Se fala que o indígena tem um dialeto, o dialeto foi o português, o dialeto foi o espanhol. A língua daqui é a língua, ou vários que tem, né? Não é só, porque aqui tem uns fundiô aqui pertinho, né? E Águas Belas por ali e tal, né? Então tem esse povo todinho e ele seguia muito, então ele defendia a cultura afrodescendente, mas ele defendia muito os dons dos povos originários, ou os povos autóctones, ou nomes que queira dar, porque esse meio chamado de índios, indígenas, foi meio pejorativo, né? Só um carimbo, né, que foi colocado. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Sim, em relação à heráldica, que ele se especializou nas bandeiras, né? Aí eu não estou vendo direito aí, mas se você puder ler para mim, está meio embaçado daqui. Pelo Jardim, Beija Mateus.
todas essas cidades, os brasões, foram mais de 30, ali até a quantidade é muito maior. Os municípios que ele fez, bandeiras, o hino, brasões, veja quantos municípios. Campo Jardim, Caruaru, a bandeira de Caruaru, né? Enfim. Bandeira de Tamandaré também é dele, né? Porque ele acabou nesse rodízio, né? Como Tamandaré pertencia a Rio Formoso, acabamos que a família, inclusive, tem ainda uma casinha em Tamandaré, meio abandonada lá, mas tem, né? Então a gente teve uma homenagem aí que eu tive agora com o padre lá de Tamandaré, que está muito conhecido, né, no Brasil inteiro, Padre Arlindo, mais menino. Aí o Padre Arlindo fizeram uma homenagem aí, o Colégio Centro Educacional Marluci, ao Padre Arlindo, semana, né? Edson estava presente e foi muito bonita a homenagem. E lá em Tamandaré ele acabou sendo autor da bandeira. Bom, aqui é o máximo, né? Que é a bandeira de Caruaru, né? Falamos da bandeira de Caruaru e o próprio brasão desta casa que ele é o fundador da Cacilda. Essa bandeira, inclusive, Caruaru é considerada muito bonita por muitos estudiosos gostam, né? E interessante para reforçar que a origem da sua mãe indígena, o olho puxado, o Samuel do Heitor tem um olho puxado. Eu puxei e tem um olho puxado aí. E é meio anulado, né? Porque já é da minha ex-esposa, que era muito branquinha, da família toda, né? Então, realmente, a minha família é mega miscigenada. Não dá para identificar, porque tem os filhos de Ivone, que ela chama Petrolinho e Petrolinha. São bem pretos, de verdade, que ele chama retinto. Aí eu tenho 2 netos que são louros, inclusive, é impressionante, né? Aí quem olha assim, eu não estou entendendo nada, não vai entender mesmo. Sou o ministro do titular da cadeira, número 2, agora no Instituto de Cultura, Ciência e Letras, 1982, diploma, né? Diploma de titular da cadeira 207, Academia de Estudos Literários, Anápolis, Goiás. Nós temos em casa, eu estava conversando antes, inclusive com algumas pessoas que têm um acervo muito grande, particularmente o professor aqui dele, com fotos, que a gente não está querendo, obrigado, Yolanda, pela presença, a gente não está querendo guardar, porque já teve livros que se estragaram, etc., né, devido ao mofo, sei lá, cupim, traça, e a gente quer fazer uma exposição que seria primeiro na escola do professor Amaro Madia, lá na Rendeira, e aqui no mercado. Vamos ver se isso dá certo. A pessoa aqui vai resolver essa parte. Porque não assim, tanto Goiás ele tem. Pois foi uma série de coincidência, porque ele encontrou muita gente que participava. Por exemplo, quando ele foi o cofundador do Instituto Histórico de Arruadão. Então, muita gente acabou mandando mensagem para Alcauá, para Alocabê e etc., né? E isso aproximou ele de pessoas que ele não conhecia. Mas as pessoas continuaram, na época de cartas e telegramas, né? Insistindo, depois que veio o Telex, veio essas coisas. Antes era cópia fotostática, que não era nem xerox, veio que nome bonito, tiraram esse nome, fotostática. E o que aconteceu é que aproximou ele muito. Ele, ao fato de ir em Portugal, que é membro também do Instituto lá em Portugal, foi visitar Coimbra e etc., né? E acabava encontrando muita gente. E as pessoas acabavam se interessando pelo trabalho dele, né? E pela discussão dele, né? Pela oratória em especial, né? Que era muito bem-humorado o tempo todo, e acabavam se relacionando com pessoas fora do roteiro, teoricamente, né? Fora do roteiro vivo, né? Porque o mundo começou a ficar mais estreito. Será de palmarense, né? Uma coisa que ele sempre falou, né? Porque o nordestino, particularmente o pernambucano,
tem um peso muito grande nos movimentos libertários, né? A presença que coincide praticamente em todo o mundo, né? E a República Palmarina, que é Zumbi dos Palmares, proclamou a República Palmarina, veja bem. E hoje está de Alagoas, mas antes a capitania de Pernambuco era quase todo o Nordeste, a exceção de Sergipe para baixo, Paraíba, Rio Grande do Norte, pedaço do Ceará, pedaço da Bahia entrando ali no sertão de São Francisco, naquela área de Petrolina, que tinha toda a medida do Tratado de Tordesilhas, dizia aqui que parar, tá? Aí só escapou aqui em Sergipe, porque às vezes o capitão hereditário tinha prescrito, não, aqui ninguém mexe não. Mas o resto era tudo de Pernambuco, né? Então é bom que se sabe dessas coisas, porque isso faz parte do que você citou, da cultura para a gente preservar, né? E ele defendia muito, escreveu um livro exatamente sobre Zumbi dos Palmares. No aniversário de 80 anos, ele recebeu a bênção papal, recebeu um certificado. Esse eu mandei tirar 200 cópias e a gente classificou, fez um bocado de coisa. O Papa mandou para ele e a gente recebeu em casa, né? Porque ele tinha estado no Vaticano, não tinha estado diretamente com o Papa, mas tinha estado com assessores do Papa. Ele foi lá para fazer também pesquisas. Então ele recebeu certificados, são centenas de certificados que ele recebeu ao longo da vida. Apareceu ali 7 cidadanias, né? Apareceu só a chave, mas passou. São cidadãos de 7 cidades diferentes. Não. Estou preocupado com o tempo, porque ele dizia, fala com os meios. Vacas, às vezes fica ruas com nome. Inclusive tem uma rua aqui em Caruaru que eu não conheço e tem o nome dele. Eu não conheço. E procurei, tem uma indicação, parece que é lá para o lado perto do SESI, não sei que bairro ali, perto do Chique, que eu nem conheço. Eu ainda estava dirigindo, fui para o SESI, na volta, me perdi, fui parar nesse bairro Chique, eu digo, Caruaru é outro. Eu passei 40 anos fora daqui. E aí me perdi na Rendeira também, um dia que fui levar um colega meu, Marco Moura, lá na escola, porque queria saber onde era. Eu cheguei, agora para sair do trabalho. Vamos lá. Assim, eu vou tentar trabalhar. Eu aprendi que quando a gente falou de Amaro Matias, quando eu tomei posse, né? O Gilberto de Dória, vereador, ele ia colocar o nome de uma rua em homenagem ao seu pai. Agora, depois, do corre do dia a dia, não especifiquei o local, porque eu queria levar toda a família para a gente lá, fazer assim, uma espécie de apresentação da rua, certo? Mas isso eu vou dar uma pesquisada para descobrir. Eu botei no Google e saiu o local, saiu a rua. Botei professor Amaro Matias e saiu, mas a identificação não dava, eu não consegui. Mas você, especialista, vai descobrir logo. Cidadão de Caruaru, cidadão de Quipapá. Quipapá teve uma presença muito forte, que ele criou lá, ele criou um externato, porque ele adotava, ele deixa fazer abrir aspas. Como é que ele enfrentou? Ele começou a preparar alunos para o exame da admissão, que era o vestibular da época, né? Os ricos, donos de engenho, donos de usina, os sócios, não queriam que os filhos estudassem com todo mundo, e, por exemplo, para o colégio onde eu estudei. Aí, então, optava por contratar pessoas para ensinar. Só que quando começou a ensinar, os alunos dele sempre tiravam primeiro e segundo lugar. Aí eles contrataram os donos, as famílias que eram realmente Souza, o Leão, os Lopes, os grandes nomes de Pernambuco, contrataram ele. E os filhos passavam na primeira no exame da admissão. E aí todo mundo ficava, olha, como é que o professor na Zona da Mata, negro, estava frequentando, não a senzala, mas frequentando a Casa Grande. Porque ele, quando começava a dar aula sobre
costumes, sobre etiqueta na mesa, sobre o bom dia, boa tarde, como se dá, ou sobre regras que não se tem mais hoje. Você vai numa calçada, então vai com a criança tem que ficar do lado de dentro, do lado da parede. Na época, com as mulheres, do lado de dentro, o homem vai para o lado de fora. Então, isso começou a se expandir. Aí o conhecimento dele, ele acabou vivendo uma parte grande da sua vida dentro dos engenhos dos ricaços da época, dentro da aristocracia. Isso foi um exemplo geral, e foi a forma dele combater esse que ele acabou sendo vítima em algumas vezes, né? Mas ele nem ligava, porque como era vítima, esse é um negro de alma branca, não tinha essa citação, né? Hoje seria quase que um crime, né? Mas na época dizia e ainda ria, né? Era um elogio que estava fazendo, né? Mas ele sabia disso e não ligava, aí dava uma outra aula para falar sobre a alma, por exemplo, dava uma aula para falar sobre a alma, sabe o que é a alma, de onde vem, da Bíblia, não sei o que e tal, o que é o Espírito. Aí todo mundo já ficava quieto por ali, porque ele puxava e ia atrás de outros significados, outros detalhes, outros ensinamentos, outros conceitos, né? Ele não discutia, não. Interessante que foi o Antônio Cláudio está aqui, que colocou para ser cidadão de Caruaru, Antônio Cláudio, certo? Foi, Antônio Cláudio. Foi no dia 7 de 11 de 1976, Antônio Cláudio. Uau! É importante, Antônio Cláudio me botou na política estudantil em 1800 e alguma coisa, porque eu fui presidente, ele foi da FAFICA, na época não era diretório, não era? Diretório acadêmico da FAFICA, e depois eu fui vice dele e depois sumi. Mas antes eu já tinha sido do Grêmio, no 7 de setembro, na escola segundo grau, no tempo do professor Rubio, que eu fiz o curso técnico lá, eu era do Grêmio, né? Então, e foi Antônio Cláudio e Luesto Sintra. A gente disputava os jogos estudantis, jogando ping-pong, não era tênis de mesa, era ping-pong, e a gente era muito próximo. E aí, entra nesse negócio aí que tu gosta e tal. Vamos lá. Zumbi dos Palmares, isso é uma referência para ele, e aí vou contar uma mostraçãozinha, porque ele tinha um sonho, que embora tenha ido para a Europa e visitado vários países, de ir para a África, e eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a África, a trabalho do Senai, e o Senai na época um convênio do governo federal, com inclusive o Ministério de Relações Exteriores, para montar escolas técnicas e cursos técnicos, formar professores nos países chamados lusófonos, né? De língua portuguesa. Então, São Tomé e Príncipe, Guiné, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Esses 5 entraram no rol e nós somos, aí foi dividido, né? Era o senaiano da Bahia, senaiano de São Paulo, do Rio e de Pernambuco. A minha responsabilidade foi ir para Cabo Verde. Lá eu aproveitei, sem o conhecimento dele, sem a bagagem dele, mas fui dar uma de pesquisar a questão dos bancos, tanto da religião como também dos idiomas, né, que eles falam muito crioulo lá, então eles falam muito português nesses países, mas quase todos falam crioulo, e como a gente teve contato com professores, etc., todos falavam francês, né? Aí vem, às vezes, o que a gente pode pensar que não é, mas vem aquele preconceito embutido, você se surpreende, como que ele diz, poxa, aqui, né? Mesmo você pensando que está agindo certo, você diz, mas como em São Tomé e Príncipe, todo professor fala 3, 4 idiomas, e aqui eu só falo caruaruense, aí realmente um negócio impressionante, né? E na rua eles falam mais o crioulo, né, que é muito interessante, fui até para um show lá de um compositor, comprei um CD lá, bem interessante mesmo. Aí isso foi bom porque aí eu me aproximei mais ainda de Zumbi dos Palmares, que Zumbi dos Palmares e agora daqui a pouco eu lembro, quem lembrar aqui como era o nome da esposa dele, que era a guerreira, Jandira, era Jandira? Eu acho que era. E aí essas questões todas vieram à tona depois que ele escreveu o livro
sobre Zumbi dos Palmares. Então ele foi muito interessante, que foi de 88, né? Foi uma época que ele estava aqui na CACIL, eu estava viajando muito, eu não participei tão ativamente como deveria aqui desse movimento da CACIL. Eu estava viajando fora de Caruaru, fora do estado, fora do país, e a trabalho, né? E como diziam os colegas, eu estava trabalhando, viajando, conhecendo outras culturas, e o colega dizia, e ainda me pagam para fazer isso, porque normalmente você paga para viajar. Então isso é uma brincadeirazinha para descontrair. E aí eu tive a oportunidade de dar uma olhada, aí uma geral, eu estudei muito sobre Angola por causa dos bancos, embora a minha ida tenha sido 2 vezes para São Tomé e Príncipe. Mas livros dele, Aprendendo a Língua Pátria, muito interessante. Esses livros tem todo aqui, todos têm na biblioteca, né? Temos 8 exemplares. Nordeste, isso aí é muitíssimo importante, né? Inclusive o berço do Brasil, descoberto ou invadido. Esse eu recomendo para todo mundo que cultua a cultura, sendo redundante, nordestina, dê uma lida com detalhes, né? Porque a primeira chegada aqui do Nordeste é de Pison, que chega 2 meses e pouco antes de Pedro Álvares Cabral, né? Então ele chega em fevereiro, Cabral chega em abril. Pison chega em Cabo Santo Agostinho, tem lá o registro, inclusive na Espanha tem o registro. Mas por que os espanhóis não ficaram aqui? Respeitaram o Tratado de Tordesilhas, que estava com a medida certa. A partir daqui, que era em léguas, que media é meu, a partir dali é seu. Então eles anotaram os mapas também, todos, o Tratado de Tordesilhas de 1494, isso eu estou forçando a memória, porque na minha idade não era para eu lembrar mais disso, não, mas 1494, mas eu estou aqui, morrendo de medo, acho que eu vou a pesquisadora aqui do meu lado. E eles respeitaram, né? Disseram, então vamos embora, deixa aí, que da gente é o outro lado. E o outro lado eles ficaram com o resto da América Latina todinha, né? E aí ele conta essa história todinha. E o Nordeste é muito importante saber, porque aqui em Pernambuco, quando o Maurício Nassau, que é um dos poucos colonizadores homenageados no mundo inteiro, porque sempre colonizador ele vem para explorar mesmo, explora, rouba, leva, saqueia, faz tudo, né? Como fizeram com a África. Até hoje, desperdiçaram toda a África, todas as riquezas que tinham, ou tomaram posse. Aqui foi um pouquinho diferente, porque o Maurício Nassau, com ele havia perseguição dos judeus na Inquisição, lá atrás, né? E ele acolheu os judeus aqui, também tinha uma visão, que alguns dizem hoje, estudando, que ele tinha uma visão capitalista de futuro. Então ele trouxe os judeus, que era, traga esse povo para cá, que eles aí investem e vão me ajudar aqui porque ele já tinha o nome botava aqui o nome de Mauritsland, ou Mauritsstad, que eram nomes, e que ele foi inclusive chamado de volta pelos holandeses, porque já estava achando que ele passou da conta, já estava criando um estado, um país, uma nação para ele. Tanto é que era Mauritsstad, ou Mauritsland em inglês, né? E ele, quando vai atrás da biografia dele, ele nasceu numa cidade alemã e depois foi trabalhar na Holanda, quer dizer, aí na navegação e etc, né? E o que aconteceu é que ele trouxe aqui para Pernambuco muitos judeus, aí está lá em Recife, a primeira sinagoga das Américas, em Recife, na rua Bom Jesus, e que era chamada Rua dos Judeus. Depois ele mudou o nome para Rua Bom Jesus. Então é uma história fantástica. E ele trouxe também, quando os portugueses vieram, se bem que ele, quando ele veio, já veio com alemães, já veio com belgas, já veio com austríacos da época, né, do que era o Império Otomano, se eu não estou enganado. E ele veio para cá, trouxe esse povo todo. Então ele trouxe, enriqueceu o que já tinha aqui da cultura dos povos originários, né? E aí, junto com a cultura afrodescendente, então a nossa cultura é bem além de qualquer outra cultura do Brasil. E tem mais. E ainda ele trouxe os árabes que já tinham tomado uma parte da Espanha, na época chamados mouros, e de Portugal. Então tem uma linguajar que a gente usa como almofada, o al, aí eu não... é o, que é o, seria almofada, alfini, alfinete, alquimia. Aliás, desse alquimia é de um autor e um químico na época, o alquimista
árabe também. Então a gente usa muitas coisas que praticamente são presas aqui em Pernambuco. O cara diz travesseiro, almofada. Hoje todo mundo já sabe, mas almofada, o que é almofada? Bom, tem muitas palavras de origem, não significa que todas sejam utilizadas, que sejam literalmente de origem árabe, mas são muitas. Então eu estou dizendo isso porque a cultura, é bom ler esse livro, porque toca numa porção de coisas sobre esse assunto. Pindorama é uma visão do povo, da cultura, da pessoa. Também a visão de Nordeste, como é que as pessoas se comportam. E complementa junto com o Nordeste. Isso que começa lentamente, daqui a pouco uma locomotiva vai embora, né? Se a gente desse aqui mais um tempinho, ia ficar até recordando datas e datas e datas. Mas para nós está sendo, foi esse projeto que começamos, Edivaldo e eu, com o apoio da presidência, com o apoio dos colegas acadêmicos, e aí nós começamos em junho, fizemos uma mesa redonda, a professora Edivalda, aqui esteve Valmiré, e Assis Claudino trouxe também informações interessantes para a gente resgatar a origem das academias de letras em Caruaru, e aí começamos essa série que vai terminar em abril. Essa é a série inicial, porque o objetivo desse projeto é divulgar as obras literárias dos grandes escritores de Caruaru. E aí começamos com os fundadores. Então, em agosto fizemos com Emanuel Leite, em outubro Luísa Maciel, concluímos agora, muito felizes, em dezembro com Amaro Matias. Vamos começar agora, no ano que vem, esse é o nosso calendário que estamos seguindo. Mário Menezes vai ser em fevereiro, em abril Walter Andrade. Aí, em abril, nós encerramos esses 5 acadêmicos, né, que eles estão aqui, os que já partiram, né? Temos ainda o Emanuel Leite, que é o único dos 5 fundadores que está entre nós. E aí, a partir de julho, nós começamos com outros nomes da academia, ou patronos, que a gente está sempre apresentando, o acadêmico e o patrono. Hoje nós tivemos Alexandre apresentando o patrono da cadeira, que foi ocupada por Amaro Matias, e nós vamos trazer aqui Onido Almeida em junho do ano que vem, essa parceria literária e musical. Em agosto, a nossa proposta é trazer Álvaro Lins, e em outubro, Nelson Barbalho. Então esse aí é um cronograma nosso para o ano que vem, e vamos dar continuidade com os outros patronos, escritores da cidade, porque esse é o objetivo do Café Literário. E ficamos muito felizes com essa apresentação. Muito obrigado a todas e todos. Uma alegria nós estarmos, digamos, quase que encerrando as atividades da academia deste ano, realizando essa 4ª edição desse projeto iniciado este ano, que foi o Café Literário na Cacil, e que prosseguirá no próximo ano, conforme já apresentado pelo acadêmico Robson Santos. Quero inicialmente agradecer a presença dos acadêmicos que aqui estão, Robson Santos, que já mencionei, Edivalda Miranda, também está conosco Alexandre Nunes, vejo aqui a presença do ex-presidente José Severino do Carmo, também de Assis Claudino, que abrilhanta com sua presença esse evento. E agradecer a cada uma que se dispôs a estar conosco para homenagear esse grande caruaruense de Água Preta, Amaro Matias, porque poderia se dizer, mas ano passado nós celebramos, o centenário de Amaro Matias, e foi objeto, mais do que objeto, a personalidade que a própria academia teve o privilégio de honrar, mas não era dentro do escopo do Café Literário da Cacil, não seria razoável deixar de voltar, de retornar a homenageá-lo desta feita, porque a primeira série de homenageados no Café Literário da Cacil são exatamente os seus fundadores. Então, ainda temos 2 fundadores para homenagear no próximo ano. Serão as 2 primeiras edições do Café Literário do próximo ano, o professor Mário Menezes e o Dr. Walter Andrade, para depois darmos continuidade com os demais
homenageados. Essa série, essa iniciativa, esse projeto do Café Literário, para nós é muito importante, porque ele retoma, ele atrai, né? Ele provoca, né, conhecer e reconhecer os patronos e os membros dessa academia. Né? Porque, por exemplo, eu sou o que ocupo hoje a cadeira do Padre Zacarias Tavares. Fiz a apresentação do Padre Zacarias Tavares quando tomei posse na academia, portanto 11 anos atrás. E de lá para cá, esta academia não voltou a homenagear o Padre Zacarias Tavares. E quando voltará a ser? Quando chegar a vez ali do nosso... Antes que eu morra e venha alguém me substituir, ele vai ser homenageado na sequência dos patronos que são homenageados nessa academia. Então, portanto, para que a gente não volte a homenageá-lo, não é? Apenas quando ocorrer a substituição do acadêmico titular, não é? Nós o faremos através de uma homenagem, não é? Dentro do roteiro que se estabeleceu para o Café Literário na Cacilda. Portanto, é uma iniciativa das mais valiosas, preciosas para todos nós. Então, essa casa se sente honrada de ter recebido cada um e cada uma, se sente honrada de mais uma vez render homenagens ao professor Amaro Matias, se sente honrada de poder reunir aqui estes amigos da cultura, das ciências e das letras que a cidade tem, e agradecer, já desejar pelas luzes que brilham, né? já está começando a mirar o Natal, as festas de fim de ano, e que desejar para todos e todas um novo ano de muita alegria, de muita realização dos seus projetos pessoais, e a própria academia de prosseguir a sua missão, os seus objetivos, as suas finalidades de promover permanentemente a cultura, as ciências e letras. Ladeado como estamos, eu falo aqui em nome de todos estes acadêmicos cujas fotografias ladeiam esse ambiente. Então é em nome deles, de cada um deles, que a gente... O ano de 2023 foi um ano de muito trabalho para preparar 2024. Né? A nossa instituição concorreu a vários editais, né, de fomento à cultura, às letras, às ciências, e esse esforço foi recompensado fomos contemplados em 3 editais da Lei Paulo Gustavo, 2 editais daqui da cidade de Caruaru e um edital da Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado. Então, isso já nos garante, digamos, uma atividade mais do que intensa para o ano de 2024. Nós estamos trabalhando igualmente para dotar esta academia, que é um prédio tombado do ponto de vista histórico, ele é um imóvel de preservação permanente, mas por ser antigo, tradicional, é um prédio que não possui acessibilidade. Nós estamos trabalhando, acabamos de aprovar o projeto na prefeitura para dotar de acessibilidade este prédio, permitindo que também essa política pública que garante o acesso a todas as pessoas, né, seja também privilegiada na nossa instituição. Nós estamos agora para nos transformar em ponto de cultura, né, perante o Ministério da Cultura, e isso vai nos permitir também acesso a recursos e projetos permanentes, né, na esfera cultural em nosso país, são recursos do governo federal. Portanto, as ações para 2024 são inúmeras, e a gente também trabalhou esse ano para uma maior aproximação com outras academias. Este ano tivemos o privilégio de receber a visita da Academia Pernambucana de Ciências, tivemos o privilégio de receber a visita dos membros da Academia Escadense de Letras, e já temos esse ano ainda para concretizar uma atividade
digital, que depois a gente vai divulgar, juntamente com a Academia Palmarense de Letras. Portanto, isto para inserir a ACACIL dentro de todo o que se chama hoje de ecossistema cultural do nosso Estado. Então, todas essas são iniciativas para que a nossa academia seja sempre mais destacada e sempre mais ocupe os espaços em que a cultura, as ciências e as letras serão sempre enaltecidas. Muito obrigado a todas e todas. Essa é a nossa despedida para muitos esse ano. Para outros a gente ainda vai se render, porque a academia tem assembleia extraordinária neste sábado e ainda vai ter a confraternização natalina na semana seguinte. Portanto, o ano de 2023 ainda não acabou para nós, ainda está em plena realização. Muito obrigado a todas e todos. Queria de agradecer sinceramente do profundo do coração e toda a família por essa homenagem prestada ao professor Amaro Matias aqui na Academia Caruaruense de Ciências e Letras, porque finalmente a gente vê um trabalho profícuo, a gente vê aqui na academia um trabalho exitoso de preservação da cultura nordestina, a cultura caruaruense em especial, e nesse momento prestigiando o professor Amaro Matias, um dos cofundadores, e por isso mesmo a família toda agradece de maneira afetuosa a esse compromisso, a essa cerimônia, a esse evento que foi realizado hoje.